Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos estudar um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, nos vemos logo após a vinheta. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22 e versículos do 35 ao 40, onde a palavra de Deus diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou-o para lhe experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos diante dos dois grandes mandamentos da lei de Deus. Na época em que Jesus esteve aqui na terra em carne, haviam muitos grupos judaizantes, e entre esses grupos estavam ali os saduceus e os fariseus. Entre eles também estavam os escribas e os doutores da lei. E essas pessoas, elas tentavam de todas as maneiras pegar o Senhor Jesus em alguma falha, para depois acusá-lo e até matá-lo. E com esse doutor da lei não foi diferente. Ele chega para Jesus e faz uma pergunta na tentativa de pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma falha. E ele diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha só a pergunta que este doutor da lei ele fez para o Senhor Jesus. E Jesus respondeu sabiamente. Jesus vai lá na lei, ele vai no coração da lei e ele pega os dois grandes mandamentos da lei e diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Jesus vai lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 4. E ele também vai lá no livro de Levítico, no capítulo de número 19, versículos 17 e 18, que nós iremos ler daqui a pouco. E ele arranca do coração da lei os dois grandes mandamentos da lei.
ele fez um resumo dos 2 maiores mandamentos. E a primeira informação importante que nós precisamos entender acerca deste assunto é que na Bíblia Sagrada só existe um Deus. Não são 2, não são 3, não são 4, é um único Deus e a vida eterna. O apóstolo João, no capítulo 5 da sua primeira carta, ele nos diz claramente quem é esse Deus. 1 João, capítulo 5, versículo de número 20, ele diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então perceba que a palavra de Deus, ela é bem clara e objetiva quando ela diz que Jesus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Interessante que nesse texto ele está mostrando aqui a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele tinha 2 naturezas, a humana e a divina. Ele era 100% homem e 100% Deus. É o Verbo vivo que se fez carne, Deus que se fez carne. Eu não vou adentrar aqui na questão da divindade, porque precisaria de mais ou menos 2 horas para poder eu explicar isso aqui. Mas é só para vocês entenderem que na Bíblia só existe um Deus, e esse Deus é Jesus. Eu quero focar na questão dos 2 grandes mandamentos de toda a Escritura. Os 2 grandes mandamentos de Deus, o resumo de toda a lei divina, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você observar no livro de Êxodo, só para a gente concluir essa parte da divindade, Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 ao 7, Jesus, ele mostra para nós o primeiro mandamento de Deus. Ele começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito e da casa da servidão. Aí ele diz: não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem tampouco as servirás, porque eu sou o Senhor. Eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E ele conclui no versículo 7 dizendo assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E nós só conseguiremos amar o nosso próximo da maneira que Deus está falando aqui, amar verdadeiramente como a nós mesmos, se nós colocarmos em prática o primeiro.
O segundo mandamento ele está arraigado ao primeiro. E não tem como você cumprir com o mandamento de amar o próximo desobedecendo o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é impossível na prática, ok? Ele também fala em Deuteronômio capítulo 11, versículo número 1, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardará a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Glória a Deus. Todos os dias. Isso quer dizer que nós não podemos colocar nada na frente de Deus. Deus tem que ser o centro da sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo na sua vida. E nós só iremos conseguir obedecê-lo, amar verdadeiramente. Glória a Deus. Se nós colocarmos em prática a sua palavra. Não existe uma outra maneira. Então, quando nós vamos para a prática, nós vemos as pessoas, em sua maioria, é óbvio que não são todos os cristãos que desobedecem este mandamento, mas infelizmente a maioria estão andando na contramão daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E nós vemos pessoas colocando namorados acima de Deus. Nós vemos pessoas colocando dinheiro acima de Deus, a ponto de que, se tiver de colocar para ele escolher entre Deus e o dinheiro, ele escolhe o dinheiro e abandona o Senhor Jesus. Pessoas que colocam a família acima de Deus. E quando nós vamos para a palavra, nós vemos que nem mesmo a nossa família pode estar acima de Deus. Deus tem que estar no centro da tua vida, porque se Ele não estiver no centro da tua vida, da tua família, da tua casa, Ele não estará em lugar nenhum. Olha o que é que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 37. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o contexto desse versículo aqui para os irmãos entenderem. Mas olha só o que é que Jesus fala. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só. O tanto de coisa que se coloca diante de nós para nós decidirmos entre Deus e essas coisas. E um dos obstáculos que nós encontramos no nosso caminho é exatamente a questão da família. Tem pessoas que colocam a sua família acima de Deus e pensa que está amando-os. Mas esse não é o amor que Deus nos ensina na sua palavra. Na verdade, nós aprendemos a amar a nossa família verdadeiramente quando nós aprendemos a amar a Deus acima dela ou de qualquer outra coisa.
Você está entendendo? E eu vou explicar o porquê. Salmo 127, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só o que é que Deus está falando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, o que é que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, está nos revelando? Ele está nos mostrando claramente que Deus ele tem que estar no centro da tua vida e no centro da tua casa e da tua família. Deus precisa reinar dentro do teu lar. Porque quando Deus não está presente dentro da nossa vida, da nossa casa, quando Deus não está presente em nossas vidas, na nossa família, outro vai tomar o lugar que deveria ser de Deus. Você está entendendo? Então, aquele lugar na tua vida, na tua casa, na tua família, que deveria ser habitado por Deus, passa a ser habitado pelo inimigo de nossas almas. E detalhe, Deus é educado, ele bate na porta, perguntando se você quer deixar ele entrar. Mas os demônios, eles são barraqueiros, mal educados, falsos, mentirosos, enganadores, e eles só precisam que uma brecha esteja aberta da porta para que eles possam adentrar na tua casa e destruir a tua alma e destruir a tua família. Está entendendo o que é que Deus está falando para nós? Agora, quando você aprende a amar a Deus verdadeiramente, que Deus passa a habitar dentro do teu lar, Deus passa a abençoar a tua família, a tua vida, aí você aprende realmente a amar os seus entes queridos. É isso que Jesus está passando para nós. É isso que Ele está nos falando. E quando nós aprendemos a amar a nossa família verdadeiramente, sabe qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Salvá-la da ira vindoura que virá sobre a terra. Você quer de todas as maneiras salvar a sua família da condenação eterna. Está entendendo a diferença quando o amor de Deus está na pessoa? Quando você está sendo guiado, conduzido por Deus? Quando Jesus disse que qualquer que colocar o pai, a mãe, o filho, a filha acima dele não é digno dele, é isso que Jesus está nos dizendo. Porque quando você coloca a sua família acima de Deus, você escanteia Deus para um canto. E aí você começa a caminhar sem Deus. E aí abre brechas para o inimigo adentrar a tua casa e destruir a tua família. É por isso que existem muitos lares completamente devastados pelo inimigo. Famílias completamente destruídas, porque muitas vezes a pessoa conhece a palavra, é batizada nas águas, congrega em alguma denominação, mas nunca amou a Deus. Coloca qualquer coisa na frente de Deus. E desta maneira o cristianismo vai sendo escandalizado, a palavra de Deus vai sendo escandalizada. Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, Jesus nos fala uma coisa muito interessante. Jesus ele vai nos mostrando a diferença entre
o homem que serve a Deus daquele que não serve. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 45, ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, fala o bem ou tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, fala o mal. E por que Jesus está falando isso? Por que Jesus está fazendo a diferença entre o homem bom e o homem mau? Irmãos, preste atenção. Para Deus, um homem bom não é o que nós estamos acostumados a chamá-lo de bom. Para Deus, um homem bom é um homem extremamente temente a Ele, santo, e que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus. Não é assim? O Espírito Santo nós sabemos que é Deus. Então, se eu estou cheio de Deus, eu vou absorver de Deus características de um Deus que é santo. Um Deus que é pacífico, benigno, amoroso, misericordioso, santo e justo. Aí eu vou exteriorizar para fora aquilo que está dentro de mim. Eu vou colocar para fora o que está dentro do meu coração. O que é que está no meu coração? Os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus. Mas quando a gente vai para o homem mau, o coração está cheio de maledicências, de maldade, de mentiras, de engano, de falsidade. E ele vai exteriorizar para fora aquilo que está dentro dele. Aí você vê as pessoas chamando palavrões, mentindo, enganando, praticando uma série de abominações que Deus condena na sua palavra. Essa é a diferença. Enquanto o cristão não aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, ele nunca, jamais vai conseguir amar o seu próximo. Nunca. A palavra amor, ou a expressão amar o próximo, na boca de um santo, ela tem um sentido. Mas na boca de um ímpio ou de um satanista, por exemplo, ela tem um outro sentido completamente oposto. O ímpio, nós vemos sempre as pessoas do mundo dizendo que nós devemos amar o próximo, nós devemos fazer caridade. Só que na prática, tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Isso não é o que Deus nos ensina. O cara diz, temos que amar o próximo, nós temos que fazer obra de caridade, mas na hora que alguém pisa no calo dele, ele se revela. Aí ele esquece o amor ao próximo e começa a devolver com a mesma moeda. E não é assim que Deus nos ensina. Glória a Deus. Jesus diz assim, que o segundo maior de todos os mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos. Olha só. Você já parou para refletir, meditar na profundidade desta palavra? Amar o próximo como a si mesmo? Eu só vou conseguir amar o meu próximo
se eu conseguir amar a Deus. Agora vai lá para o livro de Levítico, no capítulo 19, e versículos 17 e 18. Nós vamos ler aqui primeiro o versículo 17, em seguida nós vemos o 18, tá bom? Então vamos lá. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Olha só. Vamos entender isso aqui. Primeira coisa, não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Isso aqui está dentro da lei. Isso quer dizer que nós não podemos odiar o nosso irmão. Nós não podemos armazenar dentro de nossos corações mágoas, ressentimentos, ódio contra o nosso próximo. Você pode até por um momento se irritar, mas nunca guardar essa raiva dentro do seu coração. Segundo, não deixarás de repreender o teu próximo. Olha só isso aqui como é interessante. Deus está falando conosco através da sua palavra. Nós não podemos nunca deixar de repreender aqueles que estão errados. O que é que nós ouvimos quando nós chegamos para alguém que está fazendo uma coisa errada e diz assim: fulano, isso que você está fazendo está errado. Isso vai trazer para você consequências no futuro drásticas para a sua vida. Qual é a resposta que muitas vezes nós escutamos? Você está me julgando. Quem é você para me julgar? Só que Deus está falando aqui que nós não podemos deixar de repreender o nosso próximo. Aí você quem é o seu próximo? São todos que estiverem em sua volta. Às vezes, nós somos tentados a achar que o nosso próximo são as pessoas que fazem parte do nosso rol de amizade. E não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo que todos que estiverem em sua volta são o seu próximo. E a regra é para todos. Por que Deus nos manda repreender aqueles que estão no erro? Porque esse é o amor de Deus. Deus repreende e castiga aqueles a quem Ele ama. Então, se eu vejo uma pessoa caminhando para a destruição, caminhando na direção de um abismo sem tamanho, e eu não faço nada para ajudar, como que uma pessoa vai sair do lamaçal do pecado se alguém não chegar para ele e dizer: isso aí está errado, está destruindo a sua vida, está afastando as pessoas que te amam, porque ninguém quer andar mais alguém que vive nas drogas, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. Os verdadeiros amigos são aqueles que chegam e puxam na tua orelha. Aquele amigo que dá o tapinha nas costas e deixa você caminhar no lamaçal do pecado. Esses não são teus amigos. Esses não amam você. Quando a gente ama, a gente cuida,
E a gente faz de tudo para que aquela pessoa que a gente ama, ela seja feliz. A gente não quer o mal para ela. Então, quando a gente vê ela caminhando na direção de um abismo, a gente corre gritando: fulano, você está caminhando na direção de um abismo. A gente branda com alta voz na tentativa de salvar aquela pessoa da destruição. Mas o amigo da onça, ele dá apenas um tapinha nas costas. E ainda tem aqueles que fazem de tudo para te arrastar ainda mais para o pecado. Então, Deus está nos falando: repreendam. Você não estará em pecado se você repreender aqueles que estão errados. É óbvio que essa repreensão, ela tem que ser feita com sabedoria. Você não vai chegar no meio do monte de gente e fazer uma vergonha à pessoa. Chama ela num canto particular e ali você conversa com ela e aconselha a deixar o erro. Glória a Deus. Versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aqui tem duas coisas importantes, né? Não te vingarás e não guardarás iras contra o teu povo. Olha só. Dentro da lei, Deus já falava que nós não podemos nos vingar. Então, quando alguém te fizer uma ofensa, perdoe essa pessoa. Glória a Deus. No Novo Testamento, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Está escrito na lei. A lei dizia que se alguém te fizesse alguma coisa de mal, você devolveria com a mesma moeda. Só que isso não é a essência da lei divina. A essência da lei divina diz que você não pode se vingar de ninguém, que você não pode guardar iras em seu coração. Jesus, ele disse: ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus também diz assim: eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Jesus também diz assim: se te baterem na face direita, dele também a esquerda. Se te chamarem para ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, a essência do mandamento divino é de nós oferecermos a outra face. É de nós amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. Orar para que Deus os converta e que eles se arrependam de suas maldades e sejam salvos.
Não é você concordar com a coisa errada que o outro está fazendo. Glória a Deus. Amem o seu próximo como a ti mesmo. O servo de Deus, a serva de Deus, não pode guardar mágoas em seu coração, não pode guardar ira, não pode guardar ressentimentos e muito menos odiar a seu próximo. Muitas vezes, nós abrimos mãos de coisas que nós saímos no prejuízo, mas só para não desgostar a outra pessoa e ofendê-la. Muitas vezes, nós escutamos coisas que nós não gostaríamos de escutar e ficamos calados. E quando nós chegamos em casa, nós curvamos os nossos joelhos no chão, oramos a Deus por aquela vida, para que Deus a converta dos seus caminhos errados e que sejam salvos pelo Senhor Jesus. O apóstolo João, agora vai lá para a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Segunda epístola do apóstolo João, capítulo 1 e versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo a ti um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. O apóstolo João, inspirado por Deus, ele traz para nós a essência do mandamento. Ele diz: olha, eu não estou trazendo para vocês um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio vocês ouviram, que amem-se uns aos outros. E como é que está lá na lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mesmo amor que eu tenho por mim, eu devo ter pelo meu próximo. Você já desejou mal para si mesmo? Obviamente que não, né? Então, jamais você deverá desejar o mal para o seu próximo. Você se ama verdadeiramente? Então, esse mesmo amor que você tem por você mesmo, agora você vai ter pelo seu próximo. Esse é o mandamento que nos foi dado desde o princípio. Ou seja, a essência da lei divina consiste em nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Versículo 6 para nós encerrarmos. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Olha só, lembra que a gente leu um texto lá no começo da mensagem, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 1, que fala que nós devemos observar a observância dos mandamentos, o juízo, os mandamentos de Deus. Então, é a mesma coisa que o apóstolo João está falando. A essência do amor consiste em nós praticarmos os ensinamentos
que estão descritos na palavra de Deus. Ou seja, os mandamentos de Deus. E nós vemos que os mandamentos de Deus, eles estão sendo banalizados pela maioria das igrejas. Mandamentos como o ósculo santo, a divindade do Senhor Jesus, o mandamento do véu, que está revelado na palavra de Deus claramente, a submissão das mulheres. Você está entendendo? A Santa Ceia com lava-pés, com pão asmo, com vinho puro. As vestimentas. Muita gente estão negligenciando esses mandamentos e fingindo que eles não existem, mas eles estão aqui inscritos na palavra de Deus. E nós não podemos negligenciá-los. Nós não podemos fingir que eles não existem e ainda tentar arrumar desculpas esfarrapadas para convencer as outras pessoas a não crerem na palavra e a não viverem na prática os ensinamentos que estão contidos nela. Glória a Deus. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvistes, que andemos neles. Glória a Deus. Nós não podemos deixar de ensinar os mandamentos. Não podemos. O amor é este. Por trás de cada mandamento desses que estão aqui na palavra de Deus está a essência do amor. Quando Deus diz que nós devemos nos vestir com pudor e com modéstia, é para nós não pecarmos contra Deus e para não fazermos com que o nosso próximo peque. Jesus diz assim no Evangelho de Mateus, ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. E as vestimentas, elas transmitem uma mensagem, seja positiva ou negativa. Quando a mulher se veste de forma indecente, mostrando as curvas do seu corpo, mostrando a nudez do seu corpo, ela pode ser até uma pessoa boa, ela pode até estar bem intencionada, ela pode estar na igreja, ser uma cristã, mas a partir do momento que ela coloca uma roupa curta, mostrando a nudez do seu corpo, mostrando a sua sensualidade, os homens irão olhar para ela e irão desejá-la. Ela pode estar toda certinha, sem intenção nenhuma de atrair a atenção dos homens, mas mesmo está sendo usada como um instrumento nas mãos do diabo para fazer com que os homens pequem. Você não está pensando que uma mulher bonita, sensual, quase nua, um ímpio vai olhar para ela e só porque ela tem o rótulo de cristã,
ele não vai desejá-la, não é? Você não está pensando isso, não é? É óbvio que se o homem olhar para uma mulher que está quase nua, ele vai desejá-la. Inclusive, até um cristão, se ele começar a olhar, ele vai ser tentado a pecar contra Deus. O que Jesus está falando aqui é algo que está lá na lei. Lembra que na lei dizia, não cobiçarás a mulher do teu próximo? Então, Jesus ele está trazendo a essência do mandamento para o Novo Testamento. Ele está dizendo, olha, lá atrás você dizia que a pessoa, que só era considerado o adultério se a pessoa fosse pega na prática do adultério. Mas lá na lei já dizia que só em você cobiçar a mulher do seu próximo você já está em pecado. Aí Jesus vai e traz a essência do mandamento para nós. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, só em você cobiçar uma mulher que não é sua e desejá-la no seu coração, você já está em pecado com ela. Está entendendo? Por que a mulher precisa se vestir com pudor e com modéstia? E não somente a mulher, mas os homens também. O mandamento não é para um grupo de pessoas específica, é para todos os cristãos na face da terra. Aliás, o mandamento é para todos os seres humanos. Então, se nós queremos servir a Deus, amá-lo verdadeiramente, amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós não iremos querer que o nosso próximo ele peque por nossa causa. Pelo contrário, eu vou fazer de tudo para que eu não peque contra Deus, contra meu próximo e que o meu próximo também não peque. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, nós não fazemos isso para sermos salvos. Ou seja, nós não obedecemos mandamentos por obrigação, e sim por amor. Amor a Deus e amor ao nosso próximo. Você está entendendo? Tem gente que pensa que a gente obedece a Deus para se salvar. E é exatamente o contrário disso. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos presenteou gratuitamente a salvação eterna. Você só precisa fazer uma coisa para ser salvo: crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e andar em conformidade com a sua vontade e a sua palavra. E isso nós fazemos depois que nós somos salvos. Ou seja, nós amamos a Deus, nós cremos nele, cremos que aquilo que ele deixou descrito em sua palavra é bom para nós, que irá nos aproximar mais e mais de Deus, e com isso nos levará e nos manterá salvos até o dia da volta de Jesus, ou até o dia da nossa morte, quando Deus virá nos entregar a salvação eterna. E aí viveremos eternamente com o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Dá o teu like para fortalecer o canal. Deixa teu comentário aí embaixo. E vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.